Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas no canal da Associação Nova Roma. E hoje eu acho que não haveria outro tema suficientemente interessante, senão essas novas revelações dos arquivos Epstein. Aparentemente divulgou-se bastante coisa ontem, muitos e-mails, muitos conteúdos de mensagens trocadas entre o Jeffrey Epstein e várias outras pessoas ao longo de vários anos, tá? Tem bastante conteúdo, obviamente. Ninguém explorou tudo, eu não explorei tudo, dei uma olhada só em algumas notícias sobre isso que saiu. Não sabemos se esse é todo o conteúdo, obviamente. Tem bem mais conteúdo por aí. Tem bem mais conteúdo por aí. Então, obviamente, aqui a gente vai tratar muito superficialmente, ok? Como vocês. Eu acho que todo mundo conhece a história do Epstein, né? Tem um documentário na Netflix, para quem não conhece, né? O resumão, não vai colocar muito extensamente aqui, mas o resumão era de que o Jeffrey Epstein tinha uma ilha onde ele realizava festas para pessoas notórias, conhecidas, celebridades, pessoas importantes, né, da política, da mídia, do cinema, né, da música, etc. Principalmente dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido e de Israel, principalmente desses três países. E uma parte considerada, bem, além das festas nessa ilha, o outro aspecto do negócio do Epstein era tráfico de mulheres e escravidão de meninas, menores de idade. A maioria delas menores de idade, até bem jovens, né? A versão oficial, aquela que sai na Netflix, é de quando a gente fala em menores de idade, é porque tinha algumas ali de 16 anos, 15 anos, né? Mas existem relatos, existem evidências de que havia até mais novas do que isso, ok? Isso é a ponta do iceberg, que é um resumo super grosseiro do caso Epstein. Eventualmente o Epstein é preso. Em 2009, ele se mata na prisão. Mas ninguém acredita que ele se matou, né? Ninguém, absolutamente ninguém, acredita que ele se matou. Todo mundo acha, todo mundo acredita que ele foi assassinado, foi morto, queima de arquivo. Por quê? E aí a gente desce um pouquinho no iceberg do Jeffrey Epstein. Existem fortes evidências, porque olha só, quando você estuda o caso Epstein, as notícias, as pessoas envolvidas, você percebe que ele andava nos mais altos círculos do poder. Conhecia presidentes, primeiros ministros, embaixadores, senadores, advogados de grandes escritórios, grandes figuras de Hollywood, membros da realeza. Ele estava nos corredores do poder. Ele estava nos corredores do poder, tá ok? E, tal como se sabe, informação oficial confirmada, a esposa e cúmplice dele, a Ghislaine Maxwell, filha. Tanto Epstein quanto a Ghislaine Maxwell eram judias, né? Judeus. E o pai da Ghislaine Maxwell, o Robert Maxwell, trabalhava para o Mossad. Foi um agente do Mossad, ok? Me parece, inclusive, que o pai da Ghislaine Maxwell esteve envolvido no sequestro do cientista israelense Mordecai Vanunu
cientista nuclear israelense, que revelou para o mundo que Israel tinha armas nucleares, tá? O cara foi sequestrado, foi preso, por aí vai, e o Robert Maxwell teve um papel nessa operação que levou aí ao sequestro e prisão do cara que revelou ao mundo a existência de armas nucleares israelenses, né? E aí eu falei que a gente desceu aqui um pouco no iceberg do Jeffrey Epstein. Por quê? O que se diz sobre essa operação do Epstein? Que ela era mais do que um mero serviço de atendimento ao hedonismo dos membros da elite mundial, da elite internacional. Que era mais do que isso. Era mais do que isso. Era de que, na verdade, o Jeffrey Epstein estava trabalhando, coletando inteligência, ou mais especificamente compromat, né, compromat, termo soviético, para designar conteúdo incriminatório ou desabonador que você coleta através de operações de inteligência para depois utilizar em ações de chantagem contra aquela pessoa, né? Então, que é o propósito do Epstein, através aí da ilha, do táxi aéreo, né, do avião, o serviço ali de fornecimento de namoradas, né? Que o propósito real por trás disso tudo era basicamente coletar material comprometedor, talvez fotos, talvez vídeos, ou outros tipos de provas, com o objetivo de chantagear políticos, intelectuais, etc. Né? É claro que nem todo mundo que teve alguma interação com o Epstein abusou de um adolescente, né? O Epstein, como eu já falei, o Epstein transitava em inúmeros círculos, ia a eventos oficiais, eventos importantes, em que estavam ali centenas de pessoas, né? E aí, o cara, você tem que entender que o cara era famoso, não por isso, tá? Mas sim por outras atividades financeiras dele, outros investimentos que ele fazia, etc. Né? Então, é óbvio que não é 100% das pessoas que tiveram algum envolvimento com o Epstein, ou que tem alguma foto com o Epstein, que comeram alguma das escravas sexuais, porque eram escravas sexuais, inclusive as adultas, tá? E nem todo mundo, né, que comeu, né, que teve relações com uma dessas escravas sexuais, fez com um adolescente. A gente tem que ir e entender que isso opera por círculos, né? E a gente tem que, obviamente, não pode ser lançando acusações, a gente tem que operar naquilo que sabemos. Por exemplo, a gente sabe, sim, que o príncipe André do Reino Unido teve envolvimento com moças bem jovens na Ilha Epstein. Isso aí é algo que está fora de qualquer dúvida, né? Parece também que o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, também teve envolvimento com moças bem jovens. Okay? Então a gente tem que compartimentalizar, mas é claro que todo mundo que aparece em alguma medida nos e-mails do Epstein, nos contatos do Epstein, enfim, todo mundo que é mencionado tá ali em alguma medida sob alguma suspeita, né? E aí, obviamente, a gente tem que começar pelo Donald Trump. Porque o Donald Trump, que oficialmente, né, apenas conheceu por alto o Jeffrey Epstein, etc. Ele tinha pego o avião dele uma ou duas vezes, ou coisa do tipo. Aparentemente ele tinha um envolvimento um pouco mais profundo com o Jeffrey Epstein, né? Isso a gente deduz a partir dos e-mails trocados, e-mails nos quais o Jeffrey Epstein é bastante explícito,
no que concerne, por exemplo, no e-mail trocado entre o Epstein e a Ghislaine Maxwell, no sentido de que sim, o Trump consumiu os serviços oferecidos pelo Jeffrey Epstein. Não sabemos qual que era a idade, né, das moças oferecidas pelo Epstein ao Donald Trump. Mas ele consumiu os serviços? Consumiu. E, aparentemente, consumiu várias vezes. Ok? Consumiu várias vezes. Né? Tem muita coisa que ainda está obscura em relação a essas trocas de e-mails. Né? É necessário pegar, coletar tudo isso e transformar numa narrativa consistente. Então, por exemplo, tem aí correspondências, né, indicando, né, como eu falei, esse envolvimento mais próximo do Donald Trump. Existe uma informação de que o Donald Trump e o príncipe André, que eu já mencionei, né, do Reino Unido, eles teriam se encontrado em Londres nas vésperas da prisão do, do Jeffrey Epstein, né? Nas vésperas da prisão, da última prisão do Jeffrey Epstein. O Epstein, supostamente, no mesmo ano em que ele morreu, né? Ele teria estado em Londres e teria se encontrado, né, com o príncipe André e com o Trump. Ele diz isso, né? O Epstein diz isso num desses e-mails, que ele teria se encontrado com o Trump e o príncipe André, ok? O que é, obviamente, bastante suspeito. Outra informação que aparece ali, aí não é em relação a um cara tão conhecido, me refiro aqui ao enviado, né, o emissário especial dos Estados Unidos para a Síria, o embaixador Tom Barrack. Tem um e-mail estranho do Epstein para ele, né? Escrito assim: mande fotos suas e da criança. Faça-me sorrir, né? Esse Tom Barrack é um dos principais promotores, apoiadores do Abu Muhammad al-Julani, né? O atual presidente da Síria. Uma outra informação oferecida pelo Jeffrey Epstein nesses e-mails é de que a Hillary Clinton manteve um relacionamento com o conselheiro da Casa Branca, Vince Foster, que teria morrido por suicídio em 93. Pessoal, se vocês forem no Yandex, isso vocês não vão achar no Google, tá? Se vocês forem no Yandex e colocarem algo do tipo Hillary Clinton List of Suicides, né? Tipo, Hillary Clinton lista de suicídios, vocês vão ver uma lista das dezenas de pessoas que tiveram algum envolvimento com a Hillary Clinton, especialmente ao longo dos anos 90, mas também ali ao longo, né, do novo milênio, que morreram misteriosamente entre ex-guarda-costas. Esse cara aí, Vince Foster, era sócio dela num escritório de advocacia, morreu de suicídio. Outros funcionários da Casa Branca que morreram de suicídio. Várias pessoas que tiveram algum tipo de conexão com a Hillary Clinton, tipo funcionários dela, seja na vida privada ou na Casa Branca, né? Que morreram geralmente de suicídio, tá? São dezenas de pessoas, ok? O que é bastante suspeito. Talvez tenha até mais coisa sobre Hillary Clinton nesse e-mail, mas como eu tô falando, não, não deu tempo ainda de analisar material por material, né? Isso aí, evidentemente, vão aparecer mais revelações. Então, por exemplo, o Peter Thiel da Oracle,
o cara por trás do J.D. Vance e o padrinho do neo-reacionarismo, ele aparece também nos e-mails Epstein. Tem e-mails diretamente do Jeffrey Epstein para o Peter Thiel, né? Que dão a entender que eles se encontravam frequentemente, né? Na verdade, é o Peter Thiel da Palantir, né? O da Oracle não é o Larry Ellison. Acho que eu confundi as bolas aqui. Mas enfim, é o Peter Thiel é da Palantir. Mas de qualquer maneira, tanto a Palantir quanto a Oracle são fachadas da CIA que estão ligadas aí a essa ideia do estabelecimento de um estado de vigilância permanente, né? A transformação da sociedade contemporânea no panóptico, né? No panóptico benthamiano. A ideia aí do o projeto pseudo-utópico de determinadas elites endinheiradas é essa transformação da sociedade contemporânea, do Estado contemporâneo, do Estado liberal democrático, num panóptico semi-autoritário, né? Inclusive em alguma medida estruturado como sociedade de castas, mas uma sociedade de castas cosmopolita. Daí essa ideia, né, abraçada agora pelo Trump, de importação de indianos e de chineses através do visto H1B2. Mas enfim, voltando ao Peter Thiel, tem um e-mail, né, deve ter outros e-mails também com ele, mas tem um e-mail aqui que diz mais ou menos o seguinte: foi divertido, nos vemos em 3 semanas. Então, aparentemente, Epstein e o Peter Thiel se encontravam com frequência, tiravam férias, voavam juntos. O Peter Thiel visitava a ilha Epstein, tá? Então, assim, realmente são bastante suspeitos essa troca de e-mails aí entre o Jeffrey Epstein e o Peter Thiel. As relações entre o Epstein e o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, aparentemente são ainda mais profundas do que se imagina. Porque já se sabia que o Ehud Barak ele havia visitado a ilha Epstein dezenas de vezes. Era uma informação já 100% confirmada. Mas aparentemente, a questão ali, o relacionamento era aparentemente muito mais profundo. Porque me parece, né, que o Epstein aconselhava o Ehud Barak em relação à política externa no que concerne a Síria, né? Então, por exemplo, ele dá sugestões de propaganda para o Ehud Barak em relação a o ataque químico em Ghouta antes do ataque químico acontecer, tá entendendo? Com o objetivo, parece, de, através dessa propaganda, manipular os Estados Unidos a se envolverem mais diretamente no conflito. Então o Epstein, aparentemente, aconselhava o governo de Israel em psyops, né, e false flags, saca? De 2014 também tem um artigo bem longo do Epstein dando sugestões para o Ehud Barak em relação a como lidar com o Irã, com o Assad, qual que deve ser a postura do Estado de Israel e por aí vai. Ou seja, ele ditava ou influenciava política pública israelense nesse período, né, desse envolvimento. Aquilo que a gente sabe, né, eu tenho que falar aquilo que a gente sabe, né, dessa relação aí entre o Epstein e o Ehud Barak. Então, durante esse período do governo do Ehud Barak, o Epstein estava praticamente ditando políticas públicas do Estado de Israel, saca? Então, isso aí efetivamente é bastante sério. Tem um outro e-mail do Epstein, ainda voltando à questão do Trump, em que ele diz para um outro contato que ele tem fotos do Trump na casa do Epstein, na ilha, com garotas em biquínis. Né? Novamente, não sabemos
qual a idade dessas garotas. Mas isso demonstra muito tranquilamente que o Trump estava completamente ou bastante comprometido com essa situação Epstein, né? Todas as evidências apontam exatamente nessa direção. Em 2014, isso é já após o Epstein já ter sido condenado por pedofilia. Ele se encontrou com o ex-primeiro-ministro Gordon Brown. Me parece que na época ele era o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, tá? Tem várias outras questões. Uma outra aqui é a seguinte, né? Também o envolvimento aí do Obama, do Barack Obama, do governo Obama. Por quê? Porque existe uma troca de e-mails entre o Jeffrey Epstein e uma mulher chamada Catherine Rumler. Catherine Rumler, que era, me parece, conselheira da Casa Branca durante o governo Obama. Então existe ali uma troca de e-mails, né? Em que, por exemplo, inclusive, o Jeffrey Epstein, nesse e-mail com essa Catherine Brumler, ele menciona o Peter Thiel, Gordon Brown, ele menciona várias pessoas aqui. Um tal de Boris Gates, um tal de Jabor, que seria do Catar, um cara identificado apenas como Sultão, né? Woody, que não sabemos exatamente quem é. Porque o e-mail ele não é muito específico. É porque as pessoas sabem do que elas estão falando. Nós não sabemos exatamente do que elas estão falando, né? Porque aí a mulher... A maioria das garotas não tem que se incomodar com esse tipo de coisa. Aí o Jeffrey, entendido. Tudo se resume a alto risco, alta recompensa, baixo risco, baixa recompensa. Profissional, emocional, financeiro, né? Aí ela diz, concordo, mas eu tenho que me preparar para dizer sim antes de falar com ele. E aí o Jeffrey Epstein responde, você tem que falar com o chefe, né? O chefe dela, que é o Barack Obama, né? Então, assim, e exatamente do que eles estavam falando aqui. Talvez fosse alguma questão envolvendo uma intervenção nos processos do Jeffrey Epstein, algum perdão para o Jeffrey Epstein que o Jeffrey Epstein estaria tentando conseguir do Barack Obama através de uma conselheira, ou é algo mais profundo, porque a gente sabe, a família Clinton tem um profundo envolvimento com o casal Epstein, né? Tem um profundo envolvimento com o casal. A família Clinton, né? Tem um profundo envolvimento com o casal Epstein, que não sabemos exatamente se em alguma medida o Obama estava querendo proteger os Clinton ou qualquer coisa do tipo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Agora é engraçado que o Epstein diz que o Clinton nunca esteve. Isso vazou, né? Nesses e-mails. Que o Clinton nunca esteve na ilha do Epstein. Né? O Epstein diz que o Clinton nunca esteve na ilha dele. Porém, o Clinton aparece no log de voo do chamado Lolita Express várias vezes, né? Então ele pegava o táxi aéreo do Epstein, táxi aéreo no qual aconteciam vários abusos sexuais. E existem fotos do Bill Clinton com meninas de aparência muito jovem. Mas essas fotos são tiradas de fato no avião. Essas fotos foram tiradas no avião, tá? Então talvez ele não, de fato ele não tenha ido na ilha, né? Mas o avião do Epstein, em que havia ali menores de idade, porque especificamente são menores de idade, sim. Menores de idade, sim.
E aí, né, o que a gente pode dizer em relação ao papel do... aliás, tem uma troca de mensagens mais antigas do que isso. Eu acho que é do interrogatório do Jeffrey Epstein, né? É que o Jeffrey Epstein diz o seguinte... na verdade, acho que é do interrogatório da Ghislaine Maxwell, porque perguntam o seguinte: o Jeffrey já chegou a falar com você sobre o Bill Clinton? E aí a pessoa que está respondendo diz: ele uma vez disse que o Clinton gosta delas bem jovens, se referindo a garotas, né, a mulheres. Mas enfim, qual o papel do Trump nisso tudo? O Trump, obviamente, consumiu os serviços do Jeffrey Epstein, muito obviamente consumiu. Provavelmente manteve relações com menores de idade. Me parece trivial dizer isso, me parece razoável dizer isso. E isso explica mudanças de atitude do Trump ao longo do ano de 2025, bem como a mudança de discurso do Trump em relação aos arquivos Epstein, né? O que eu quero dizer com isso? Eles têm compromatos do Donald Trump, eles têm material comprometedor, eles têm material ali, fotos e ou vídeos para fazer chantagem. E provavelmente isso foi mostrado ao Trump, porque a mudança de posição do Trump, a mudança pública, né, de posição pública do Trump, é repentina. É como se, do momento para o outro, tivessem mostrado para ele: olha só, a gente tem isso aqui, dá uma olhada aqui. Não adianta destruir, a gente tem várias cópias, não adianta me matar, porque várias outras pessoas sabem e tem cópias desse material, né? Então, parece que isso foi feito em meados desse ano, né? Junho, julho aproximadamente, quando começou a tensionar a questão com Israel, né? Entre Israel e Irã, e o Trump meio que ficou igual uma barata tonta, sem saber o que fazer, etc, né? Me parece que foi ali que botaram na mesa o... E foi essa mesma época o Trump começa a falar que não existia nenhum arquivo Epstein, nenhuma agenda do Epstein, etc. Meados desse ano 2025. Então, me parece que isso aí está confirmado. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu não tinha como não incluir, né? Que é o seguinte: aparentemente, o Epstein era bastante próximo do Noam Chomsky. Noam Chomsky, queridinho da esquerda, inclusive da esquerda brasileira, um convicto apoiador dos democratas, convicto apoiador dos democratas, e o Lula, junto com o Noam Chomsky, teria ligado pro Jeffrey Epstein, enquanto o Lula estava na prisão, ou algo do tipo. Tá entendendo? Pelo menos é isso que dá para entender do conteúdo do e-mail trocado. O Lula teria ligado junto com o Noam Chomsky para o Jeffrey Epstein. Tá ok? Agora, por que eu tô falando isso? O que isso significa? Eu não acho que signifique nada, pessoal. É por isso que eu tava comentando no começo, que não é porque alguém teve algum contato com o Epstein que a gente vai dizer: não, o cara gostava de criancinha, coisa do tipo. Não, calma. Em relação, tipo assim, o Lula e o Epstein sempre transitaram em espaços meio diferentes, tá? Agora, o Noam Chomsky, sim. O Noam Chomsky é um cara esquisito. É um cara suspeito. O Noam Chomsky é um cara suspeito, tá? O Noam Chomsky é um cara suspeito. Agora, por que entre todas as pessoas do planeta, entre todas as pessoas do universo, por que o Noam Chomsky bota o Lula pra ligar pro Jeffrey Epstein?
De qualquer maneira, tá muito estranha essa história. É porque eu não quero, obviamente, fazer qualquer acusação, né? É porque, assim, quanto mais séria é a história, quanto mais sério é o caso, mais sério a gente tem que tratar. A gente tem que ser cauteloso, cuidadoso para não lançar acusações ao léu, né? Mas entre todas as pessoas do planeta, por que o Noam Chomsky bota o Lula para ligar pro Jeffrey Epstein de dentro da prisão? Sei lá, não tem outra pessoa para telefonar? Algum outro conhecido? Que estranha essa história. Porque assim, é confirmado, tá ali nos arquivos, tá? Eu não tô inventando. Que o Jeffrey Epstein, é ele falando, ele menciona, não, o Noam Chomsky ligou pra mim com o Lula, né? E eles estavam lá de dentro da prisão, de dentro do presídio, ou o que quer que seja, né? Cara, que papo esquisito é esse, né? O que isso quer dizer? Não sei, né? Eu não vou fazer nenhuma acusação em falso. Mas eu digo o seguinte, em relação especificamente ao Noam Chomsky tem várias outras informações sobre conexões entre ele e o Epstein, tá? Tem várias outras coisas. E aí você tem que levar em consideração, é como eu falei, o Epstein não fornecia apenas mulheres. Olha só o que eu falei sobre ele aconselhar o primeiro-ministro de Israel. O Epstein, ele tinha informações privilegiadas sobre várias coisas que acontecem no mundo, de vários governos, de vários políticos, de várias autoridades. Então talvez ali se estivesse atrás de tentar, talvez o Noam Chomsky quisesse pedir um favor ao Epstein para tentar pressionar alguma coisa, alguém lá nos Estados Unidos que pudesse influenciar nessa questão da Lava Jato, da Operation Car Wash, que foi bastante influenciada pelos Estados Unidos, né? Eu estou tentando especular aqui qual que seria o conteúdo aí dessa conversa, por que o Chomsky meteu o Lula junto do Epstein, ou o Chomsky talvez quisesse ferrar o Lula, né? Colocar o Lula para consumir os serviços do Epstein, mas ele estava preso, né? Talvez no longo prazo. Tudo muito esquisito, né? A gente só tem como, evidentemente, especular em relação a esse tipo de coisa. Mas é mais um capítulo aqui. Aliás, uma outra coisa que eu estou vendo aqui agora é que o Epstein ficou sabendo que estava sendo investigado antes disso ser divulgado, enquanto era sigiloso. Por quê? Porque um cara que trabalhava no New York Times disse pra ele, tal de Thomas Landon, aparentemente era um informante de dentro do New York Times. Porque o New York Times, vocês sabem, eles têm vinculação com as agências federais dos Estados Unidos, com a FBI, com a CIA e por aí vai. É uma fachada, né, dos serviços de segurança. Então o cara lá dentro ficou sabendo que o Epstein estava sendo investigado criminalmente e ele mandou um e-mail pro Epstein avisando, né? Isso aí mostra, pessoal, que os Estados Unidos e vários outros países têm os seus governos comprometidos por essas redes de espionagem e de chantagem e comprometimento envolvendo em alguma medida seitas pedossatânicas como a liderada pelo Jeffrey Epstein, porque como vocês sabem, a ilha do Epstein, uma coisa é também a superfície do Epstein, outra coisa é aquele templo, o templo da ilha do Epstein, que tinha um túnel subterrâneo e um labirinto embaixo daquele templo do Epstein. E aí, pessoal, o conteúdo desse vídeo aqui acaba desembocando no conteúdo daquele vídeo que eu fiz com uma resenha do filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Então, isso aqui não está fechado, não é um capítulo fechado, é um livro, na verdade, que está em aberto, essa questão do Epstein, e está sempre aparecendo coisas novas. É isso aí, pessoal, essa é a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.